Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre banco de dados. Eu sou o professor Aldir e nesse vídeo vamos falar sobre o primeiro grupo de comandos do SQL, que é a linguagem de definição de dados ou DDL. A linguagem de definição de dados ou DDL disponibiliza comandos para definição e criação do esquema de banco de dados, criação, exclusão e alteração de objetos do banco de dados. Permite também criar restrições de integridades. Como objetos do banco de dados, podemos dar exemplo como tabelas, visões, índices, procedimentos, armazenamentos, entre outros. O primeiro comando que vou apresentar é o Create Database. Esse comando é responsável por criar um novo banco de dados. A sintaxe desse comando inicia com a palavra Create Database e em seguida o nome que você deseja dar ao banco de dados que está criando. No exemplo Create Database Escola, o comando irá criar um novo banco de dados chamado Escola. Para excluir um banco de dados, utilizamos o comando Drop. O comando Drop segue essa sintaxe, onde é informado o comando Drop Database e em seguida o nome do banco de dados que se deseja excluir. No exemplo Drop Database Escola, o comando irá excluir o banco de dados que tem o nome Escola. O comando Drop Database deve ser executado com muito cuidado, pois ele elimina todo o banco de dados. Esse comando é dificilmente usado depois de um banco de dados estar em produção. O próximo passo, após criar o banco de dados, é a criação das tabelas que pertencerão ao banco de dados. Como em um SGBD podemos criar vários bancos de dados distintos, então antes de criar uma tabela, precisamos definir em qual desses bancos essa tabela será criada. Para isso, usamos o comando use. O comando use indica que os comandos subsequentes irão ser executados sobre o banco de dados escolhido. Outro comando do grupo DDL é o Create Table. Esse comando é usado para criar uma tabela no banco de dados. A sintaxe desse comando segue essa estrutura. Primeiro, informa o nome do comando Create Table e, em seguida, o nome da tabela a ser criada. Na sequência, entre parênteses, são informados todos os atributos pertencentes à tabela com seus respectivos tipos de dado. Os vários atributos da tabela são separados por vírgula. Dentro desses comandos, podem ser adicionados também as restrições que a tabela terá. Como informado na sintaxe, cada atributo deve possuir a definição do tipo de dado correspondente. Nessa tabela estão alguns dos tipos de dados utilizados. Por exemplo, se o atributo for uma string de caractere fixo, é utilizado o tipo de dado char, com o tamanho informado entre parênteses. Já se for uma string de caracteres variável, é utilizado o tipo de dado varchar, com o tamanho máximo informado entre parênteses. Se o valor do atributo for um número com casas decimais, pode ser utilizado o tipo de dado float ou real, e assim por diante. Na criação da tabela, pode ser informado também as restrições de integridade dos dados a serem inseridos na tabela que está sendo criada. Por exemplo, o comando NotNull, quando aplicado a um atributo, indica que esse atributo deve ter o valor obrigatoriamente preenchido. O comando defull indica qual valor deverá ser atribuído a um atributo caso o usuário não especifique algum valor. Já o comando unique é utilizado para manter os dados inseridos com valores únicos, ou seja, nenhum valor repetido poderá ser inserido nesse campo. Já o comando check cria uma regra que permite verificar se o valor inserido para o atributo é um valor permitido para aquele atributo. O comando primaryKey é usado para definir uma chave primária, e o comando foreignKey é usado para implementar o conceito de chave estrangeira.
Para definirmos uma restrição de integridade de chave primária, utilizamos a seguinte sintaxe. A palavra constraint, o nome da restrição, a palavra primary key e, na sequência, entre parênteses, o atributo que irá ser a chave primária da tabela. No caso de uma chave estrangeira, utilizamos esta sintaxe. A palavra constraint e, na sequência, o nome da restrição seguido da palavra foreign key e, entre parênteses, o atributo que será a chave estrangeira. Como toda chave estrangeira deve referenciar uma chave primária, então, na continuação do comando é informada a palavra referências, seguido do nome da tabela referenciada com a sua respectiva chave primária. Com base nas sintaxes referentes ao comando createTable e das restrições, então podemos trazer este exemplo para a criação da tabela aluno. Esse comando cria a tabela aluno com os atributos matrícula, nome e e-mail. O atributo matrícula é do tipo inteiro, já o atributo nome é do tipo varchar com tamanho 50 e possui uma restrição de not null, ou seja, esse atributo não aceita valores vazios. E o atributo e-mail é do tipo varchar com tamanho 50 também. Para definir a chave primária, adicionamos a constante referente à chave primária e definimos o atributo matrícula como sendo a chave primária da tabela. Nesse outro exemplo, estamos criando a tabela turma, com os atributos código e nome. O atributo código é uma chave primária dessa tabela. Já na nossa tabela alunos, para criarmos o relacionamento entre aluno e turma, precisamos definir a chave estrangeira que virá da tabela turma. Então, na tabela alunos, criamos um novo atributo que será a chave estrangeira e adicionamos a restrição definindo que esse atributo é uma chave estrangeira e dizendo a qual chave primária de qual tabela ele está sendo referenciado. Outro comando do grupo DDL é o comando alter. O comando alter permite alterar a estrutura de uma tabela. Com esse comando podemos adicionar atributos, excluir atributos, alterar o tipo ou tamanho do atributo, adicionar e excluir constraints. Por exemplo, para adicionarmos um novo atributo na tabela alunos, podemos utilizar o comando alter desta forma. Com esse comando, adicionamos na tabela aluno o atributo telefone com seu respectivo tipo de dado. Para excluir esse atributo, utilizamos o alter dessa forma, onde formamos a tabela aluno e em seguida a palavra drop, seguido do atributo que se deseja excluir. Para alterar o tipo de dado ou o tamanho de um atributo, fazemos desta forma. Informamos o comando alterTable com a tabela que vamos alterar, em seguida a palavra modify e os atributos que será modificado. O último comando que eu irei apresentar do grupo DDL é o comando drop. Com o comando drop, podemos excluir uma tabela. Nesse exemplo, informamos o comando drop table, em seguida informamos o nome da tabela a ser excluída. Esse comando irá excluir toda a tabela com todos os dados que existirem nela. Bom, pessoal, esses são os comandos da linguagem de definição de dados, ou DDL, que eu trouxe para vocês nesse vídeo. Notem que esses comandos são utilizados para definir o esquema do banco de dados. Quando o banco de dados entra em produção, ou seja, quando esse banco de dados já está sendo utilizado em um sistema e dados estão sendo armazenados nele, dificilmente o esquema do banco de dados sofrerá alterações. Então, caso precise usar um desses comandos DDL em um banco de dados em produção, avalie muito bem se a execução desse comando não ocasionará a perda dos dados. Qualquer dúvida, pessoal, sobre esse assunto, pode colocar aí nos comentários que eu irei responder o mais breve possível. Então, até mais, pessoal!